Você já deve ter percebido que você cria códigos muito bons, mas não consegue vender, porque você tem que vender com código fonte e você não quer perder esse aplicativo que você fez em Python, ou então você não consegue vender porque o cliente não tem algo visual ali para ser tratado do aplicativo. Hoje eu vou aqui trazer para vocês o Flat, que é uma framework que eu já trago no canal há muito tempo, e ela é perfeita para você criar suas interfaces gráficas para você vender soluções para os seus clientes. Flat, ela é tratada através de widgets, igual o Flutter, ele é baseado em Flutter. Então, ela se torna muito mais fácil e prática de aplicar os conceitos de design gráfico para você incluir os seus códigos. Hoje a gente vai criar um aplicativo To Do Tasks, vai criar um aplicativo de gerenciamento de tasks para que você possa entender a facilidade que é criar com Flat. Ok, estamos no nosso VS Code, onde a gente criou um projeto. A gente só adicionou aqui no nosso projeto um arquivo main.py e um fontes, que é o fontes do Poppins, que a gente pegou para poder colocar de fonte do nosso projeto. Bom, para quem não sabe, o Flat ele é muito simples de inicializar. A gente precisa primeiro importar ele. E toda vez que a gente importa ele, a gente renomeia ele para FT, para que a gente possa sempre chamar ele com FT. Depois a gente cria uma função de loop main, onde vai passar page é igual a ft.page. E aqui embaixo a gente passa apenas o nosso loop. Então, com isso aqui você já é capaz de iniciar um aplicativo. Ele já inicia aqui. Só que se eu fizer alguma coisa aqui na tela, não vai mudar nada. Por quê? Porque ele não está sendo atualizado em tempo real. E o Flat ele consegue fazer com que você enxergue isso em tempo real. Então vamos dividir a nossa tela aqui em duas partes, assim, para fechar esse lado aqui do Copilot, e vamos abrir o nosso aplicativo e vamos colocar ele do outro lado aqui. Inclusive a gente pode até diminuir um pouco ele aqui, para a gente chegar um pouco mais no código. E além disso, agora a gente vai dar um flat one main.py. A gente deu um flat one main.py no terminal, e isso aqui é bom pra gente, porque agora a gente consegue ver as coisas em tempo reais. Então a gente vai aqui aumentar o nosso aplicativo, deixar ele aqui alinhado para que a gente possa enxergar enquanto a gente mexe aqui. Então tudo que eu mexer aqui agora, quando eu salvar, ele vai automaticamente aparecer na nossa tela aqui. Então a primeira coisa que a gente quer fazer aqui é configurar o nosso app. Então, para a gente configurar o nosso app, a gente vai passar alguns parâmetros, que é o page title, que ele vai chamar app to do. Apenas isso. Ele não vai aparecer aqui agora, porque tudo que mexe com page, mais ou menos aqui, que mexe na estrutura da página, é preciso reiniciar o aplicativo para aparecer, tá? Mas se eu quiser mexer em outras coisas, a gente consegue mexer. Outra coisa que eu quero fazer, que é muito importante, é adicionar nossa fonte, né? Já que a gente tem uma fonte aqui, a gente passa entre chaves aqui, Poppins, passa aqui um R e vou copiar nosso path, tá? E agora page.padding é igual a 0. Sabe, para quem trabalha com HTML, CSS, JavaScript, a gente sabe que a gente sempre passa um page em 0 para poder tirar as margens do nosso aplicativo, do nosso site, etc. Page.tm para aplicar a fonte. A gente passa a fonte family é igual a topics. Bom, e perfeito. O nosso aplicativo aqui já está basicamente criado, né? Agora a gente vai começar a adicionar alguns parâmetros para poder dar vida ao nosso aplicativo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa aqui fazer é, vamos criar aqui o nosso container main. Eu sempre gosto de trabalhar com containers main, que é o nosso container principal, e ele vai cobrir toda a tela. Então eu boto para ele expandir sobre toda a tela. A gente passa um beija color para ele de red, por exemplo. Olha o que acontece.
nada. Por quê? Porque a gente precisa passar um alignment, ft.alignment.center, e também precisamos adicionar esse container main no na nossa tela. E agora, quando eu salvo, a gente consegue modificar o fundo. Por que eu poderia modificar dessa forma aqui? Mas quem conhece um pouco de Python, a gente sabe que tem uma função que a gente chama de bgcolo. A gente passa também aqui head e ele faz também a mesma coisa. Então, se eu chegar aqui, excluir isso aqui e salvar, ele continua vermelho. Só que por que eu botei o container? Porque a gente não vai adicionar uma cor fixa, a gente vai adicionar um gradiente. Então, para isso, a gente vai vir aqui e eu vou apagar essa linha aqui. E eu vou passar aqui embaixo um gradiente. E ele vai começar com linear. Eu quero um linear gradiente, que ele vai começar de uma ponta e vai terminar na outra. Então, Baging, que é onde ele vai começar, vai passar que ele vai começar no top center. Então, dá um ponto aqui. Top left, na verdade, eu quero que comece no top left e termine no ponto bottom right. Right, eu não sei falar isso aqui em inglês, mas ok. Considere meu inglês, por favor. E agora a gente vai adicionar as cores do nosso gradiente. Eu tenho aqui já uma lista de cores. Você pode copiar se você quiser, ou você pode criar da forma como você quer. E agora a gente tem um aplicativo muito moderno, né? Lembrando que eu posso também, de uma maneira que eu já explico no canal, tirar essas bordas aqui, onde deixa o aplicativo um pouco mais bonito, tá? Mas vamos deixar ele aqui porque o intuito desse vídeo aqui é criar um aplicativo que funcione e resolva o problema de alguém. Bom, depois a gente adicionou esses parâmetros aqui. Todos esses parâmetros você pode colocar o mouse em cima e ver que ele mostra todos os parâmetros aqui. E não satisfeito, ele vai te dar um exemplo de como você pode usar esse container aqui embaixo, além da documentação online do Flat, tá? O que eu estou fazendo aqui é apenas explicando o básico, até porque isso aqui é só o design. Você precisa ter um conhecimento mínimo de design com Flat. Então eu recomendo você assistir os meus outros vídeos do canal, onde eu já passo por muitos parâmetros que trabalham com Flat. Seja design, seja estrutura, seja responsividade, sobre qualquer outra parte do objeto, qualquer outra parte desse projeto, a gente já tem no canal. Mas se você conseguir entender o que eu estou fazendo aqui também, já está muito bom. Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um conteúdo. Esse conteúdo vai ser um column. Vou só colocar aqui para não dar erro. E eu vou explicar o que eu fiz aqui. Então, eu adicionei um conteúdo desse container. Lembra que esse container está expandido toda a minha tela. E ele está centralizado. Tudo que estiver dentro dele está centralizado, porque eu passei um alinhamento de center aqui. E agora adicionei um conteúdo a esse objeto, a esse widget, que é a coluna. Ou seja, tudo que for passar aqui agora dentro desse controls aqui, vai ser adicionado na nossa tela. Vamos dar um exemplo aqui. Text, olá. Vocês não devem estar enxergando, né? Mas vou botar aqui então. Color white. Pronto. Aqui, tá vendo? Tudo que for adicionar agora daqui para baixo aqui, ele vai adicionado em linha vertical. E a gente vai trabalhar com isso da seguinte maneira. A gente vai criar agora uma linha dentro da coluna. Deixa eu criar uma linha. É irônico, né? Mas isso aqui é muito bom pra gente modular nosso design. A gente vai passar para a nossa linha o seguinte. A gente vai passar um ft.icon, onde ele tem um parâmetro. Ele tem um parâmetro chamado name, que ele vai ser um ft.icons, icons com i maiúsculo, ponto menu. E ele apareceu aqui já pra gente. A gente vai agora mudar a cor dele para ft.colors. Com opacidade, a gente passa a cor white, que é branco, e a gente passa uma opacidade de 0.7. Pronto.
Aqui ele já tá bem bonitinho. Já podemos trabalhar bastante com ele. Agora, dentro dessa linha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma outra coluna. Então, dentro dessa coluna aqui, o que quer fazer? Quer passar nosso contos, né? Dentro do contos, a gente vai passar 2 textos. Hi, Miguel. Você não deve estar enxergando ele, né? Porque eu vou mudar a cor agora aqui. White. Tá? Mas a gente vai passar a cor com opacidade. Então, ft.colors.opacity. With opacity, a gente passa o color white. E opacidade de 0.7 também. Ele já tá ali na nossa frente. Agora a gente vai passar uma linha aqui embaixo. Vocês vão entender o porquê. Na verdade não passava. Vou passar ali não, vou passar apenas o texto aqui. Um text. Ele vai ter o valor de Monday 28. No caso não é Monday de 28, mas eu tô copiando esse design de algum lugar, né? E a gente pode simplesmente depois criar uma função para poder apresentar o nome do usuário, apresentar a data e etc. Mas nesse caso aqui não vou colocar, apenas algo visual mesmo, tá? Aqui nesse texto a gente vai passar uma color, que vai ser exatamente ft.colors com opacidade, color white e opacidade 1. Vou deixar ele bem clarinho mesmo, não tem problema. E agora a gente vai passar o weight, não sei falar isso, mas esse weight, como é que ele funciona? Como que ele funciona? Ele é basicamente o bold. A gente pode selecionar qual que é a grossura do texto. A gente botar aqui como bold, por exemplo. Ele vai deixar um pouco mais grosso, mas eu quero um W50. É o weight 500 no caso. E a gente vai passar um tamanho também para esse texto, que vai ser o size 25/24. E pronto. Aqui é o suficiente, tá? Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer adicionar fora dessa coluna aqui, seguindo a linha, a gente quer passar um ft.container. Ele vai ter um width de 70, um height de 70, um border radius de 360 para ficar redondinho e um beija color dessa cor aqui. E dentro desse conteúdo aqui, claramente, dentro do conteúdo, a gente quer passar um ft.icon. Ele vai se chamar person. Que é um ícone do Flat que se chama person. Agora de passar a cor white e uma size de 32. Pronto, a gente já criou aqui algo interessante. Só que agora a gente quer fazer o quê? A gente quer passar um elemento. Alignment ft.main.space between. Tá? Agora a gente separou esses elementos aqui. Você pode ver que tá tudo muito grudado, né? Porque a gente tirou o nosso pad lá em cima. Então a gente vai entrar na nossa container de novo. E a gente vai passar um padding igual a 20. Pronto. Agora a gente já tem basicamente a nossa parte aqui feita. Porém, pode ver que não tá alinhado. Isso por quê? Porque aqui nessa coluna aqui, a gente vai passar um alignment center. Ah tá, foi mal. Aqui a gente vai passar um horizontal alignment igual a center. E agora aqui a gente alinhou os textos aqui, tá? Um embaixo do outro. Bom, pra mim isso aqui já tá muito bom.
essa primeira entrada já está muito boa, já está bem bonito, mas a gente precisa continuar com o nosso aplicativo. Então, aqui a gente vai passar apenas um container de altura como espaçamento. Opa, perdão, é fora. É que não vai ter nada visual, é apenas um espaçamento, né? E agora a gente vai criar algo que a gente chama de coluna, linha responsiva, que é o responsive row. Ele é basicamente a mesma coisa que a coluna ou uma linha normal, só que ele tem alguns parâmetros a mais. Como por exemplo, essa coluna aqui. Eu vou apenas escrever ela. Opa. Passar o container primeiro, né? Eu vou apenas escrever aqui e depois eu passo explicando melhor sobre ela, tá? Então, vou te passar uma altura aqui de 65. Você passar o expand igual a true. O que é isso que eu tô fazendo? Vou entender já. Beijo color. Deixa eu passar aqui nossa cor. E um border rate igual a 20. Além de passar também um padding de 20. Vou passar também um alinhamento ft.alignment.center. Tá? Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Essa responsive row, ela é uma linha responsiva. Então, eu coloquei ela só para poder a gente colocar essa linha aqui bem grande. Entende? Por quê? Porque se eu tirar essa coluna daqui, ele não vai ficar do tamanho correto. Quando a gente colocar algo aqui dentro, quer ver, ó? ft.row controls. Tá. Enfim, pode acontecer de que essa coluna aqui, a altura não esteja respeitando, ela esteja preenchendo tudo. E isso acontece por quê? Porque a gente passou um expandir é igual a true, tá? Mesmo que a gente passar a altura aqui, ele botou como expand, então ele pode expandir. Aqui no caso não está acontecendo, mas eu prefiro colocar esse colo é igual a 12, porque ele define a largura inteira da nossa tela. Entende? Nossa tela, mesmo que ela esteja grande ou pequena, ela tem uma largura de 12. E aqui a gente consegue colocar isso. Por exemplo, se eu colocar aqui igual a 6, ele vai estar em 2, vai estar aqui no meio. Entende? Então eu boto 12, então ele vai ser sempre 12, vai ser sempre responsivo em 12. Tá? É apenas um questionamento aí para caso a gente evitar alguns tipos de bugs ou erros, tá? Agora a gente vai passar o icon. Name é igual a search. Acho que você já deve estar entendendo o que eu estou fazendo, né? É um campo de pesquisa. Aqui a gente já fez lá em cima, não tem nada de novidade. A partir de agora, né? É tudo feito através de parte que a gente já fez, né? Então a gente não precisa muito explicar, creio eu, né? Tudo que a gente já adicionou aqui, a gente já adicionou lá em cima, exceto esse aqui que agora que eu vou adicionar, que é um ft.textfield. Isso aqui é basicamente um input. Vou passar um border column para ele. É igual a transparente. A gente vai passar aqui e o hint text é igual a pesquisar. Esse hint text é aquele texto que fica sobrepondo aqui, ó, tá vendo? A gente vai passar aqui também um hint style é igual ft.textStyle, color é igual a white. Tô estilizando o nosso texto que fica ali dentro, parecer um branco. Então
verdade, eu quero até passar aqui um parâmetro a mais. Aqui tô fazendo errado, é aqui. Um parâmetro a mais, que é aqui. Pronto, para ele ficar um pouco cinza ali. Agora de passar um content padding é igual a 0. Vai tirar nosso padding. Tá? E agora a gente vai passar também o expand é igual a true. Para que ele possa vir daqui até o final aqui, tá? É o transparente, tá certo aqui? Tá, agora a gente vai passar aqui também o nosso cursor color. Ele vai ser também essa cor aqui, tá? O padding tá bugado por algum motivo. E agora a nossa cor do nosso texto, quando a gente escrever aqui dentro, vai mudar também. E a gente vai passar essa cor aqui. Ó, color, mesma coisa, só que a gente só copiou e colou, tá? Pode ver que ele tá bugado aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai reiniciar nosso aplicativo. Oxi, alguma coisa eu fiz de errado. Bom, alguma coisa eu fiz de errado aqui. A gente vai revisar aqui. Ah tá, perdão gente. Aqui é hint text, tá? E não help text. Pronto, quando a gente escreveu aqui, e a gente já tem uma caixa de pesquisa bem personalizada, né? Então a gente vai agora aqui passar outro parâmetro que vai ser mais ou menos, novamente um espaçamento aqui, tá? E agora a gente vai criar um texto. Lembrando que isso aqui é só design, então não preciso explicar muito para vocês. Ó, aqui eu vou fazer algo diferente para mostrar para vocês aqui. Vou apenas botar uma altura de 50, um border radius de 20, um padding de 10, um beija color de aqui, tá? Você pode ver que ele ficou assim, né? A gente vai passar aqui a coluna exatamente para poder manter ele sempre fixo ali. E agora a gente passar o content, que vai ser ft.row. Pontos. E aqui a gente vai passar algo chamado input task. Isso aqui vai dar um erro e vou explicar o porquê. Esse input task aqui, a gente vai criar aqui em cima. Ele vai ser um outro parâmetro. A gente vai criar ele fora, porque a gente vai mexer com ele futuramente através de uma função. Então a gente vai criar aqui ele inteiro. Vou apenas copiar e colar aqui para ficar mais, para agilizar nosso processo, tá? Ele é apenas isso daqui, tá? Vamos voltar para lá. Adicionou um container, que é esse container aqui em volta. A gente adicionou uma altura para esse container, uma border radius para poder ficar redondinho, um padding para poder dar um pouco de espaçamento, uma cor de fundo, que é essa cor aqui de fundo, e a gente passou uma linha, que no caso não precisava dessa linha, na verdade só precisava passar o input task, mas não tem problema.
ela recebe esse text field aqui dentro, tá? Então, agora a gente vai voltar para o nosso código, a gente vai prosseguir. Mais para frente a gente vai mexer com ele, então, por isso que eu criei ele dessa forma aqui. Aí agora a gente vai criar outro espaçamento e a gente vai criar uma divisória, apenas para deixar um pouco mais bonito. Tá vendo? Esse aqui ele já cria essa linha, e aqui o quanto que você aumenta e diminui não aumenta e diminui também da linha. É apenas o espaçamento que vai ter para baixo, tá? Então, deixei assim mesmo. E agora a gente vai criar outra parada chamada view. O que é isso? A gente vai criar ele exatamente agora aqui também. Ele é apenas uma coluna, onde o scroll vai ser igual a hiding. Tá? Não tem nada demais, não adicionou nada na tela, mas a gente precisava dele aqui para concluir. E agora que vai vir a nosso triunfo, vamos dizer assim. Algo que a gente vai deixar bem bonitão na nossa tela. É o Float Action Button. Então, floating btn. Vou copiar aqui, mais fácil, e aí eu vou explicar para vocês. Tá? Esse hover botão aqui, a gente vai criar ele lá em cima. Def botão e add task a gente vai criar também lá em cima. Apenas para tirar o erro, a gente entender o que é esse float button, tá? A gente vai apagar aqui, vai adicionar o container de novo para poder deixar um pouco mais bonitinho. A gente vai adicionar nosso float button aqui. Bom, basicamente esse float button, ele é esse botão aqui que a gente criou. O que a gente passou aqui para ele? A gente passou um shape para deixar ele redondo, tá? A gente deixou redondo o nosso círculo. Só que aqui dentro do content, do conteúdo desse float action button, é como se fosse um container, tá? A gente adicionou um conteúdo a esse container, que é um outro conteúdo, onde ele vai se expandir ali dentro, vai ter uma cor de gradiente, que é essa cor que a gente está vendo, vai ter um arredondamento de 20, e a gente passou um alinhamento de centro, e dentro do container, que está dentro do container, a gente adicionou um ícone de adicionar, que é esse que está ali, tá? Nada demais. Aqui a gente passou uma elevação. Aqui quando a gente bota a mão em cima, não sei se dá pra perceber, mas ele tem uma elevação ali. E a gente passou o on-click para quando clicar acontecer algo com ele. Além de passar uma animação. Essa animação aqui, ela precisa do parâmetro FT Animation, que recebe duração e recebe a curva. A duração tanto faz você colocar aqui, porque como ele é algo fixo, tanto faz. Ele não vai obedecer essa duração, mas ele vai obedecer essa curva aqui, que é a animação que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos adicionar a animação primeiro. Se a gente for lá em hover, que a gente criou esse botão. O que é hover? Hover é quando a gente coloca o mouse em cima, tá? É quando a gente coloca o mouse em cima. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa pegar o próprio controle. A gente passa 1.2 if e.data. Eu vou explicar isso aqui, tá? Pra ficar tranquilo. E aqui a gente passa um e.conto.update. Pronto. Agora quando a gente bota a mão acima, ele tem essa animaçãozinha aqui de mexendo, né? De aumentando. Tá, vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Esse E aqui é o evento do botão. Então a gente tá pegando aqui o nosso controle, tá pegando o nosso botão em si. A gente tá pegando o parâmetro scale dele e tá aumentando para 1.2 caso o nosso mouse esteja dentro. Ó, tá vendo esse E data aqui? Caso o nosso on hover, nosso mouse esteja dentro do botão, ou seja, ele for igual a true. Se não, a escala vai ser 1.
Então, basicamente, quando eu boto o mouse, ele vai para 1.2. Quando eu tiro o mouse, ele fica como 1. E aqui eu atualizo o controle sempre que isso acontece. Então, ele deixa ali bem grande o nosso slide, né? Ele deixa grande o botão. Nosso botão não, apenas o botão. Tá? E agora a gente vai começar a criar os nossos parâmetros. A gente vai precisar criar algumas coisas aqui para a gente adicionar o nosso task, tá? A primeira coisa que a gente precisa criar para criar o nosso task é a criação de um task. E a gente não tem como adicionar um task se não existir um task pronto, né? Então a gente vai criar aqui um create task container. Ele vai receber um texto que ele é obrigatório ser uma string, tá? Você pode até passar aqui, ó, controle do texto da task, para ficar mais simples de entender. E agora a gente vem aqui um teste control, vai ser um ft.text normal. Ele vai receber um text que a gente colocou como parâmetro aqui. Ele vai ter uma cor white, vai ter size 20, vai ter um tamanho 20, um max line de 5 e no wrap é igual a false, tá? Já entendeu o que é isso aqui mais pra frente. Botei esse texto control, opa, esse não precisa não. Esse texto control aqui, vocês vão entender o porquê. Esse aqui é o nosso triunfo, tá? A gente separa dessa forma aqui. Então a gente vai criar aqui, vou até botar aqui um comentário, tá? Que ele vai se chamar linha. Vai criar uma linha vazia, sem nada. E agora a gente vai criar um container que vai ser a task. A gente vai passar aqui o nosso container control. Esses controls aqui que a gente está adicionando é o triunfo para tudo que a gente vai fazer, tá? Porque é com ele que a gente vai conseguir referenciar nossa task para a gente poder editar, remover e etc. Pode passar aqui a cor. Na verdade que eu vou até copiar e colar aqui para agilizar nosso caso. É apenas um container, a gente não fez nada demais, tudo que a gente já fez aqui, a gente já viu como é que faz, tá? E agora a gente vai adicionar também um botão de editar. Esse botão de editar task, ele precisa de a gente precisa de um def editar task aqui para ele funcionar. Tá? Senão ele vai ficar dando um erro pra gente aqui. Bom, agora que a gente criou isso aqui, a gente vai criar o botão de delete, que também vai precisar de uma função. A gente vai aqui, ó, def delete task. Opa, escrevi certo? Deletar task. Tá. O que a gente fez aqui? A gente criou também um container, é exatamente a mesma coisa do de cima. E aqui que tá o parâmetro importante. Esse data aqui, ele vai pegar o texto do nosso task. Quando a gente adiciona uma task nova, que eu vou fazer daqui a pouco, ele adicionou um cardzinho aqui, onde esse card ele tem um texto. A gente quer pegar esse texto para quando a gente for editar, para quando a gente for remover. A gente precisa pegar esse controle, né? A gente precisa ter esse controle. E vou entender um pouco melhor quando tiver tudo pronto aqui. Eu vou agora apenas passar os últimos parâmetros aqui, que é... A gente passou essa linha aqui, que é onde adicionou o card em si. A gente passou um Cupertino checkbox, que ele tem um shape que é para deixar ele bem redondo. Ele tem uma escala de 2, que ele é para ficar bem grande. A gente passou uma cor total dele com essa cor aqui e focus color transparente, tá? É apenas para estilizar ele. A gente passou o text control, que é aquele text que a gente criou lá em cima. A gente passou um container expand igual ao true para poder separar, porque como ele é uma linha, a gente quer separar um pouco ali os parâmetros.
Eu vou aqui agora adicionar task para vocês entenderem, né? Porque se eu não criar, vai ficar meio difícil de imaginar, tá? Então vamos lá. A gente vai criar um text que vai ser um input text.value ou vazio. Vai dar um strip aqui também para mover os espaços. E se não existe, se não tiver texto, né? A gente vai apenas retornar, não vai criar nada. Agora a gente cria nosso task, que vai ser um create task container. A gente passa o nosso texto que a gente passou ali agora, aqui em cima. E agora a gente vem no view.controls. Lembra aquele view que a gente criou lá? Task. A gente criou esse view aqui, tá vendo? Tá vazio, a gente só tá adicionando algo nele. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar o input task.value e vamos zerar ele. Vamos zerar ele e vamos dar um page update para atualizar tudo isso aqui. Então agora toda vez que eu chegar aqui, escrever algo e adicionar, ele vai adicionar para mim esse cardzinho aqui, onde ele está estilizado, bem bonitinho. Aquele container, agora vamos voltar para lá porque a gente vai explicar. Esse container que a gente passou, esse container expand true é basicamente isso aqui, ó. A gente tem o convertindo checkbox, que é isso aqui. A gente tem o texto control, que é o texto que a gente adicionou. E a gente tem um container expand true. Ele é apenas esse espaço aqui, bem grande, para poder separar o botão de editar e o botão de deletar. Tá? Bem básico, né? A gente pode vir aqui, a gente não consegue editar nem remover nada. Mas através desse text control, a gente consegue pegar esse controle daqui. E através desse container control aqui que a gente criou, e a gente adiciona essa data aqui no delete botão, a gente consegue também remover esse card aqui em si. Porque, por exemplo, se eu tiver adicionar aqui mais um, eu clicar aqui para remover, como é que eu vou saber o que é esse card? Então a gente passa esse data aqui com o container que a gente criou, e a gente consegue pegar o parâmetro inteiro para poder remover. Então, vamos criar agora aqui o nosso editar task. Ele é um pouco grande, ele é a parte mais grande do nosso aplicativo, mas ele é muito simples de entender, tá? Bom, eu vou passar aqui agora apenas copiando e colando. Data do botão edit é o controle teste da task. Então, esse teste control aqui, a gente apenas passou ele como obrigatório ser um ft.text e ele é um control.data. O que é isso que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo que esse teste control, ele seja esse teste control aqui, ó. E quando a gente cria um container, ele existe. Então, quando a gente executa esse container aqui, essa função aqui, essa variável, ela passa a existir. Então, a gente passa aqui como esse parâmetro. A gente nem precisa desse ft.text, a gente precisa desse ft.text aqui, mas vocês vão entender o porquê, porque a gente quer pegar o valor dele. Então, a gente está falando ó, que esse texto aqui, ele é obrigatório ser um ft.text, e ele estão pegando a data dele. Estão pegando a data desse controle aqui. O que é essa data? É literalmente ele inteiro, tá? Se a gente chegar aqui agora e dar um print text control, olha o que vai acontecer. Vou botar aqui. Ele passou o texto inteiro aqui pra gente. Só que se eu chegar aqui agora e botar um ponto value, ele pegou apenas o texto, entendeu? Por isso que a gente fez dessa forma aqui, para a gente poder editar os parâmetros, perfeito? Então agora aqui a gente tem esse texto novo aqui que a gente vai adicionar, que vai ser o que a gente vai editar o nosso modal, que a gente vai criar um modal aqui, tá? E agora a gente vai criar o nosso modal, que ele é bem grande, assim, muito grande, tá? Vou tentar explicar ele bem breve aqui. A gente precisa só de passar um def editar task não,
Perdão. Salvar a edição. Salvar a edição. Tá, agora vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Isso aqui é o modal, ele é um alert dialog, que é um modal que ele vai abrir. A gente passa ele aqui, ele é um modal, né, claramente. A gente passa a cor dele de fundo, é como se fosse um container também. A gente passa um conteúdo para ele. É basicamente um container que vai abrir sobrepondo, tá? É basicamente isso aí, perdão. É um container que vai sobrepor a tela. Então a gente vem aqui, vai descendo, pode ver que não tem nada demais, a gente só apenas um botão. Não tem nada assim inovador, tudo que a gente já fez aqui. Tudo que a gente já fez no aplicativo aqui, a gente já passou por isso, tá? Então vamos lá, aqui tem um texto novo que a gente acabou de criar, que é esse Cupertino Text Field aqui, que ele vai passar exatamente o que? Ele vai passar o nosso text.control.value, que é o que a gente passou lá em cima ali, mostrando o que vai ser editado, tá? Então, apenas isso, ou seja, quando a gente abrir o nosso modal de editar, ele já vai estar com esse valor lá, porque ele está editando, tá? E vamos deixar assim, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Eu gosto muito de ver na prática, tá? E lá no final aqui, a gente quer fazer o quê? A gente quer abrir esse modal. Então, para isso, a gente passar um page open, que é igual editar modal, tá? Eu vou criar antes aqui. Vamos clicar aqui, ó, editar. Clicar aqui para editar. Pode ver que ele criou já o nosso editar. Tá vendo? Ele já criou o nosso editar aqui. Ele tá aqui com editar, porque é o nome do negócio. Vou botar aqui, dessa forma aqui. Ele vai estar também. Mas se eu tirar esse text value aqui e deixar vazio, o que acontece? Opa. Ou deixar vazio. O que acontece? Ele vai ficar vazio. Não é isso que a gente quer editar nosso modal. Então a gente bota o ponto ali. Eu buguei totalmente o aplicativo. A gente quer editar totalmente nosso aplicativo. Tá? Outra coisa que eu passei aqui é esse botão. Cadê? De cancelar. Não sei se vocês viram aqui quando eu cliquei em cancelar ele fechou. Quando eu cliquei em cancelar ele fechou. Por quê? Porque eu passei um lambda, uma função de uma linha só. Que o evento dele é igual a page close editar modal. É exatamente isso aqui. Só que a gente não pode fazer a mesma coisa do salvar a edição aqui, porque a gente vai adicionar algumas outras coisas também, né? Para poder salvar. A gente não vai só fechar o modal, a gente tem que adicionar algumas coisas aqui. Então, o que a gente quer fazer aqui no salvar a edição? A gente quer passar a atualização do texto. Então, agora sim, a gente passa o nosso text control.value é igual ao texto novo.value. Então, tudo que a gente agora escrever aqui, ó, tudo que a gente escrever aqui, ele vai passar para cá. Então, teste, ele já passa para cá, editando o nosso modal, tá? Agora a gente precisa também deletar nosso task. Cadê eu? Eu preciso também deletar o nosso task, correto? Depois de deletar, também é muito simples. Como a gente pegou aquele control inteiro que eu falei para vocês aqui no task, quando isso aqui é criado, ele cria esse container control. Então a gente consegue pegar meio que o ID daquele controle que foi gerado. E a gente faz o seguinte: task control é igual, esse é apenas um nome, tá? Task control é igual a e.control.data, que esse task control aqui é exatamente o que? Esse container control aqui. Então, ponto .data, e.control.data, tá? E a gente vai apenas remover esse task control da nossa tela. Perfeito? Então agora toda vez que eu adicionar algo aqui, quiser remover, ele vai remover da nossa tela. E agora com isso a gente tem aqui um sistema de to-do
se inscreva no canal. To Do App. E a gente tem aqui um sistema To Do. Perfeitamente. Tá? A gente pode selecionar como concluído, a gente pode remover se precisar, e a gente pode adicionar outras coisas dependendo da sua criatividade. Mas ele é bem simples, porém funcional e bonito. Eu espero que vocês tenham entendido da melhor forma possível. Talvez eu não tenha passado com muita clareza o que vocês queriam, mas se você ficou com alguma dúvida, você pode comentar aí, deixar na descrição a sua dúvida para que a gente possa estar respondendo a você com mais cautela. Lembrando que eu leio todos os comentários dos vídeos. Todos, não tem um que eu não leio, até porque não são muitos. E eu faço questão de responder cada um de vocês, tá? Então pode comentar aí que eu vou estar respondendo pra vocês. E é isso, valeu e até a próxima.